Galera do curso Q860, como é que vocês estão, meu povo? Tudo bem com vocês? Nós vamos agora para a aula 2 do módulo 3. Estamos conversando sobre eletroquímica, certo? O 3.1 nós falamos sobre aspectos gerais, relacionando pilha, relacionando eletrólise com DDP, com ser ou não ser espontâneo. Agora nós vamos focar na pilha, tá? Nos processos espontâneos. Vamos ficar em cima disso agora. Tá? Tudo que é espontâneo, tudo que a reação acontece de forma natural e a partir dela criaram a possibilidade, né, de um circuito, esse movimento de elétrons gerar corrente elétrica. Então, a partir de uma energia química, transformar em energia elétrica. Legal, muito bom isso. Então vamos lá. Vamos lá no século XIX. Em 1836, Daniel ele cria uma das primeiras pilhas. Não foi a primeira, mas foi uma das primeiras, lá nos primórdios ainda. E ali, na verdade, antes de criar essa pilha, gente, ele fez uma análise muito interessante, que, vamos lá, tá na sua tela. Percebe que nessa imagem presente aí na sua tela, ele coloca uma plaquinha de zinco em uma solução de sulfato de cobre. Você viu aí a solução azul, não é isso? Cobre 2 aí dentro e tal. Depois de um certo tempo, a imagem te mostra que essa plaquinha, ela ficou avermelhada, não ficou? Pois é, avermelhada espontaneamente, né? E o avermelhado aí presente tem a ver com cobre depositado. Lembra que o cobre metálico, ele é avermelhado, certo? Então vem para mim. Olha lá, gente. Aí você tem uma reação química que aconteceu de forma totalmente natural. A plaquinha de zinco foi submergida ali, ó, em uma solução de cobre e com isso o cobre se depositou na barrinha. O cobre neutro, ele é avermelhado, o cobre metálico. Tá, então vamos primeiro traduzir o que aconteceu nessa imagem que você viu. Tá no quadro. É isso aqui, ó. O zinco, ele estava presente na barrinha. E a solução de sulfato de cobre 2, olha lá, ó, isso aqui é uma solução aquosa, certo? Ali eu quero que você dê ênfase ao íon metálico, ou seja, ao cobre. Então vamos analisar assim, ó. O zinco que estava na barra e o cobre que estava na solução, eles começam a participar entre si de uma reação de redox, de uma reação de oxirredução, na qual o zinco vai perder elétron e o cobre vai receber esses elétrons. Como que ele previu isso? A previsão dele foi a seguinte, né? Depois de um certo tempo, a barra ficou avermelhada. Esse tom avermelhado é característico, né? A barra lá, ó, ficou vermelha, não foi? Esse tom avermelhado, gente, ele é característico de cobre metálico. Então, enquanto o cobre ele saiu da solução e foi para a barra, quem estava na barra saiu e foi para a solução. Então, teve uma troca aí. A gente chama isso de simples troca lá na química inorgânica. O cobre saiu, o zinco saiu da barra, não foi isso? Olha aqui, ó. O zinco, ele saiu da barra, enquanto que o cobre entrou na barra, entende? O zinco, ele perdeu elétrons, ele oxidou, enquanto que o cobre reduziu, o cobre depositou. Legal, então isso foi percebido na época, um processo totalmente natural, mas até então, gente, eles não tinham noção sobre corrente elétrica, entende? Eles não tinham noção que esse fenômeno aqui analisado, de mudança de cor da plaquinha ali, ó, poderia gerar uma das pilhas mais importantes do século XIX. O que Daniel fez? Daniel ele criou um dispositivo para aproveitar esse movimento de elétrons.
Você entende que aqui, ó, enquanto o zinco perde 2 elétrons, então vem, ó, o zinco ele perde 2 elétrons e o cobre recebe. Percebe que existe um trânsito de elétrons aí? Então vamos fazer o seguinte, né? O Daniel e os seus amigos, né? Eles criam um dispositivo para aproveitar esses elétrons, entende? Já que o zinco perde elétrons, olha que legal, e o cobre recebe elétrons, né? Vamos criar uma situação para esses elétrons se deslocarem e eventualmente ligar uma lâmpada, né? Acender um dispositivo. Olha que massa, gente! Uma reação química produzindo energia elétrica. Isso é uma pilha. Isso o Daniel já fazia lá em 1836. Fantástico. É ou não é? E aí, eu quero que você visualize a seguinte situação. Ó. Essa pilha aqui, apesar das pilhas atuais elas terem um modelo bem diferente, né, gente? Um jeitão, assim, uma estruturação diferente, mas elas têm um embasamento nessa daqui, ó. Então, se você entender essa, provavelmente você vai entender as mais modernas, tá? Então, como é que foi feita essa pilha de Daniel? Ela foi feita assim, ó. Criou-se 2 semicelas, a gente chama de semicelas, isso aqui, ó. Tá? São 2 cubas, né? Numa delas colocou uma barra, um eletrodo de zinco, na outra colocou um eletrodo de cobre. Conectou as duas por um fio, para ter movimento de elétrons, certo? Na solução à esquerda colocou um sal de zinco, sulfato de zinco, e na solução à direita colocou um sal de cobre, sulfato de cobre 2, certo? Além disso foi colocada uma ponte salina, que eu já vou te explicar para que serve, e beleza, o que aconteceu? A lâmpada acendeu. Massa, então vamos lá. O zinco, gente, como nós já conversamos ali em cima, o zinco é a espécie que vai sofrer oxidação. Não é isso? Não é a espécie que vai perder elétrons? Então o que nós vamos combinar aqui agora? Sempre quem oxida é o ânodo. Esquece não? Vogal com vogal, vogal com vogal. Então sempre quem oxida é o ânodo. Certo? E necessariamente a espécie que vai sofrer redução, a espécie que vai sofrer a espécie que vai reduzir, ela é o cátodo. Né? Alguns costumam chamar de Roberto Carlos. Eu gosto de falar assim, ó, consoante com consoante. Então sempre quem oxida é o ânodo, está no ânodo, e quem reduz está no cátodo. Quem oxida perde elétron, quem reduz recebe elétron. Tranquilo? Beleza? Uma outra coisa também que você pode inserir aqui é assim, ó. Nas pilhas, o ânodo é o polo negativo, né? Então o elétron ele sai do menor potencial, certo? E vai para o cátodo, ele vai para o maior potencial. Então o elétron ele se desloca porque tem uma DDP. Lá na física, lembra? Porque tem uma diferença de potencial, certo? E aí ele vai do menor potencial para o maior potencial. É um deslocamento natural. Então, pelo circuito externo, nós estamos tendo um movimento de elétrons. Professor, mas não tem que fechar o circuito? Tem. Enquanto aqui você vai ter movimento de elétrons, lá no circuito externo, no circuito interno você vai ter movimento de íons, Vamos entender qual que é a lógica aqui. Essa barrinha aqui, ela vai começar a sofrer desgaste, uma vez que o zinco ele não começou a oxidar, ele não vai para a solução, ó, ele saiu da barra e vai para a solução. Então você vai começar a ter um desgaste aqui, ó, desgaste dessa barra. E a solução, ela vai inundando de zinco, ó, mais zinco, mais zinco, mais zinco. Então a barra à esquerda, ela começa a sofrer desgaste e a solução começa a inundar de positivos, de íons positivos, certo? E a solução à direita? A solução à direita é o seguinte, o cobre da solução, ele começa a depositar na barra. Quem está na solução, deposita na barra. Quem está na solução, deposita na barra. Ao depositar na barra, o que vai acontecendo aqui? Olha para mim, ó.
À medida que o cobre vai depositando na solução, na barra, né? Ó, deposita na barra, deposita na barra, deposita na barra. Então, a barra ela vai ficar mais gordinha, ela vai ganhar massa, ela vai aumentar. Então, essa barra corrói, diminui massa, e essa barra começa a crescer, ganho de cobre, certo? E aí, você concorda comigo que se o cobre foi para a barra, você percebe que esse ambiente ele ficaria excessivamente negativo. Vamos lá. Professor, para que serve essa ponte salina? Porque a pilha de Daniel ela tem uma ponte salina, sabe? É isso aqui, ó. É essa representação intermediária aí. Para que serve isso? É para não deixar esse desequilíbrio de cargas nas semicelas. Porque isso interfere na pilha, ela para de funcionar. Esse tipo de pilha aqui, sem a ponte salina, ela não funciona. Ela não funciona, tá? Então, olha só, a lógica aqui seria, né? Se não tivesse a ponte salina, aqui ia ficar excessivamente positivo, zinco demais na solução, e aqui ia ficar excessivamente negativo. Por quê? Porque o cobre está depositando na barra, então está ficando só ânion. Para evitar esse desequilíbrio que ia fazer a pilha parar de funcionar, o que acontece? É colocado aqui, ó, na ponte salina, substância iônica que não interfira diretamente no processo. Na verdade, aqui ela só vai fazer a pilha funcionar. Como assim, professor? Gente, isso aqui vai ter uma solução concentrada de íons, entendeu? Cl- e o K+, por exemplo. Íons KCl, íons de um sal, certo? Aí o que vai acontecer? Ó, como desse lado aqui está ficando muito positivo, vai descer o negativo, vai descer o cloreto para equilibrar isso, entende? E como aqui está ficando excessivamente negativo, vai descer aqui, ó, o positivo para equilibrar essas cargas. Então, para que serve a ponte salina? Para não deixar acúmulo de cargas elétricas nas cubas, nas semicelas, e com isso ia atrapalhar o funcionamento da pilha. Então, ela serve para equilibrar. O número de positivos ficar igual ao número de negativos, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então, essa pilha ela só funciona se ela tiver essa ponte salina. Percebe que lá por fora, circuito externo, se movimentam elétrons. E aqui dentro, né, que muitas vezes não vai ter essa ponte salina, talvez tenha só uma membrana, né, uma parede porosa. Ela vai deixar também, assim como a ponte salina, transitar íons de um ambiente para outro, para não deixar esse acúmulo de cargas de mesmo sinal, ou à direita ou à esquerda. Beleza? Entendeu a pilha de Daniel? Ficou beleza aqui, ó? Polo negativo, polo positivo, oxidou, ânodo, potencial menor, reduziu, cátodo, potencial maior, fluxo de elétrons espontâneo, uma reação química que produziu energia elétrica. Valeu? Até a próxima aula, gente. Tchau!